E o nosso próximo assunto da tarde de hoje, como eu disse hoje, nós, aliás, essa semana nós vamos prestar uma homenagem às mulheres, porque sexta-feira, dia 8, é Dia Internacional da Mulher, e nós vamos prestar essa homenagem e vamos ter muitas entrevistas, muitos bate-papos com escritoras, né, aqui no programa Fandango Notícia. Nós conversamos agora há pouco com o escritor Paulo Nascimento, que traz o seu livro, chama Bebel, traz uma figura feminina, né? Uma jovem cadeirante. E agora nós conversamos com a Fabiana Carvalho de Oliveira, ela que é escritora empresária, assina como Fabiana CEO, que traz na sua obra Senhora Capa, uma obra literária que destaca a sobrecarga feminina no mundo de hoje. Fala sobre isso, sobre o papel da mulher e que muitas vezes é vista como uma super-heroína, né? E aqui ela diz, as mulheres não são super-heroínas. Nós vamos conversar então com a Fabiana para saber um pouco mais desse livro, dessa literatura. Fabiana, muito obrigado pela tua atenção com a Rádio Fandango. Tudo bem? Boa tarde. Oi, João. Eu que agradeço o convite. Um prazer estar com vocês, falar um pouquinho sobre o meu livro, participar dessa Semana das Mulheres. Um prazer imenso estar com vocês. Tu fala de São Paulo, é isso, Fabiana? Falo de São Paulo, João. A chuva aqui chegou assim de uma forma muito forte. É mesmo? Então, se alguém colocar um trovão no meio da nossa transmissão, é isso. Não, mas bem tranquilo. Eu torço para que não caia, né? Porque às vezes a tecnologia nos ajuda bastante, mas quando a gente menos espera, né? É isso mesmo, mas não vai cair não, vai dar tempo da gente falar sobre capa, sobre livro, sobre o que você quiser perguntar, um prazer. Com certeza. Eu acho que a tua obra literária, a obra que tu traz aqui, e eu sei que tu é empresária também, né? E daí tu deixa um pouco do lado, né, da figura da mulher empresária e te lança, logicamente, nesta área, né, da literatura. Eu acho bacana isso. E eu tenho certeza que esse teu livro, Senhora Capa, reflete muito que às vezes a gente olha para as mulheres, não é diferente com as mulheres que me norteiam, né? Tias, a própria avó, a mãe que eu não tive oportunidade de conviver porque partiu muito cedo, enfim, uma filha, mas a gente muitas vezes vê uma figura feminina como uma heroína, né? Uma super heroína, né? Mas na realidade o teu livro aborda justamente isso. Não se trata de uma super heroína, não é, Fabiana? Exato, João. Acho que igual você mesmo disse, né? A possibilidade da gente enxergar esse papel nessa mulher, independente da idade, né? Você falou de filha, de avó, independente de classe social, enfim. O Senhora Capa, João, ele traz para o leitor, para a leitora, essa reflexão dessa existência, né? De uma capa, de uma certa forma imaginária, mas uma capa que existe. Eu costumo dizer que essa capa, ao mesmo tempo que ela nos impulsionou por muito tempo, né, a mulher na sociedade, para ser o que ela quer ser, para conseguir o que ela quer fazer, essa mesma capa, quando ela é utilizada por muito tempo, ou sem muita reflexão, sem muito equilíbrio, ela pode nos minguar, nos deixar pequenas. E a ideia do livro é trazer essa reflexão de que todas nós usamos essa capa, e que o papel de super-heroína, um papel imposto de uma certa forma, não é a melhor saída para o nosso dia a dia, para a gente lidar com as situações, porque a gente precisa ser quem a gente é de verdade, sentir, falar sobre a nossa história, né? Contar um pouco mais para as nossas filhas, nossos filhos, nossos netos, o que a gente fez, o que a gente sentiu, né? Quem nunca achou que a mãe realmente era uma super-heroína, né? A mãe ali sorrindo, e em muitos momentos que ela estava triste, que ela estava sem saber o que fazer, enfim. Então o livro ele traz a história dessa filha que enxerga a capa de veludo no ombro da mãe, que é a Ana, e ao longo do livro a filha vai descobrindo o porquê o uso dessa capa, quem é essa mulher de verdade, quem é a mãe dela, né? A mãe dela sendo mulher e não sendo apenas mãe. Interessante isso, viu? Bacana. E pelo que eu vi, o livro traz como personagem, traz duas personagens, a própria mãe e a filha, né? Vai ter um pouco de cada uma delas na trajetória do livro, né? Isso. A Sol começa, né? A Sol decide escrever sobre a mãe dela. Em um momento da história, a Ana traz o olhar dela.
para a história, né? Ela assume o protagonismo do livro, vamos dizer assim, e traz para o leitor um pouquinho quem é ela. Então o leitor ele consegue enxergar essa senhora capa na visão da filha e depois na visão da mãe. Então é muito interessante porque o processo de empatia e de conexão das pessoas com o livro, ele ficou muito incrível com as pessoas lendo e se conectando, né, com esses dois olhares e essa história contada por duas pessoas. E elas vão vivenciar fases, eu não quero dar spoiler, lógico, mas vão vivenciar fases que se assemelham muito a de todos nós, né, pelo que eu vejo, né, Fabiana? Exatamente, vivenciam fases, vivenciam verdades, né? Um fato importante que eu acho que não é spoiler e é até o objetivo da minha escrita, que é falar sobre depressão. Então a Ana, ela acaba sendo uma mãe que tem depressão, mas não assume, não reconhece, enfim. Então é um livro que ele vai trazer esse olhar que a gente precisa ter para os nossos sentimentos, para quem somos, né? E do outro lado a filha ali aprendendo a ter um olhar empático, a entender que a mãe é de carne e osso, que a mãe sente, que a mãe tem a história dela, né? Claro que essa história em algum momento não foi dividida, mas ao longo da trama ela começa a ser dividida, então isso vai trazendo uma veracidade ao encontro dessas duas mulheres, né, João? E eu sempre digo que o primeiro relacionamento que a gente tem na vida é com a figura materna, com a figura materna, mãe. Então trazer essa senhora capa sendo a mãe foi primordial para a construção do livro, né? Exatamente porque todo mundo, independente da relação que teve com a mãe, teve alguma relação, né? Então isso é muito importante porque traz esse lado humano e real da vida de todo mundo. Claro. Incrível, né? Eu estava dizendo assim, como a figura materna ela tem um significado tão grande, né, Fabiana? Eu sei que tem pais hoje, né? Tem pais solo, se dá para usar essa expressão, mas que são pai e mãe ao mesmo tempo, cuidam dos filhos, ou seja, pela perda da esposa, ou seja, pela separação, né? Pela distância, enfim. Mas eu sei que tem, mas eu não estou menosprezando, porque eu sou pai, mas eu digo assim, acho que a figura materna ela tem algo que envolve muito a gente, né? Que mexe muito com a gente, né? Tem até alguns estudos que falam que é o tema mais complexo da psicanálise, né? Esse relacionamento entre mãe e filho, entre filho e mãe. Mas sabe uma coisa, João, que ao longo eu lancei Senhora Capa em 2022, na Bienal aqui em São Paulo, tenho trabalhado com esse livro há um ano e pouquinho. Uma coisa que eu aprendi e tenho mudado um pouco o meu discurso, claro que a gente está falando de uma Semana da Mulher, mas eu sempre falo que a minha literatura acaba sendo para o ser humano, né? Essa capa existente, ela faz parte, sim, do dia a dia feminino, mas é uma capa que também existe no homem, né? Independente se ele é um pai solo, se ele tem filhos, enfim. Porque é essa capa que acaba fazendo a gente não ser quem a gente é, ou a gente não sentir o que a gente quer sentir, não demonstrar o que a gente está sentindo. Né? Então, quando você fala sobre esse pai solo, eu entendo a sua colocação, mas quis fazer esse adendo aí para trazer essa reflexão das capas que nós usamos aí e da necessidade da gente não ser super-heroína, nem mulher e nem homem. É verdade. Pois com disso, né? De dizer que não é um super-herói, uma super-heroína ou um super-herói que está ali. Na realidade, é um ser humano com sentimentos, né? Com medos, né, Fabiana? Bacana a tua obra. Eu posso te fazer uma pergunta? A produção me passou aqui, logicamente, o release, né? Tem alguma coisa a ver com a tua vida pessoal, essa história? Tem sim. Eu comecei com depressão, João, com 15 anos de idade. Então, o meu processo de entender a doença, de cura, ele durou mais de 15 anos, né? E quando eu entendi a minha história, os meus traumas e ressignifiquei muito das minhas dores, eu falei, eu quero escrever sobre depressão. Eu quero escrever sobre saúde mental. Não sou psicóloga de formação, porque é tanta experiência e tanto estudo, mas foi muito importante porque a minha vontade de trazer luz para esse assunto, e eu falei, como eu faço isso para trazer a pessoa mais nova, mais velha, todo mundo, né, pegar todo mundo, né, nessa temática. Então eu falei, foi através de um romance, através dessa história, e eu vou dizer assim que mais da metade da inspiração veio do meu olhar com a minha mãe, com a minha própria avó,
né? mesmo? Dessa carga. Sim, sim. Então é um livro muito emotivo, as pessoas acabam se emocionando muito, se conectando muito, porque tem muito verdade dentro dele, né? É claro que eu fiz de uma forma muito respeitosa e foi muito bonito o processo quando a minha mãe entendeu que eu tava, o que era a história, né? Uhum. Mas é muito bacana porque ele traz de verdade um olhar meu, né, como escritora, um olhar meu como filha, um olhar meu como mulher, observando outras mulheres ao longo dessa minha trajetória, ao longo dessa minha caminhada. Aqui no Releasing tá que elas são nordestinas, é isso, né? São nordestinas. A minha personagem principal, que é a Ana, é nordestina. É nordestina. Ela veio nordestina, então tem essa conexão, tem essa história. Minha mãe, a mesma coisa, saiu do Ceará muito nova, acompanhando os pais. A Ana sai da Bahia no livro, acompanhando os pais. Então tem muito verdade. É legal que as pessoas que leem depois perguntam: nossa, mas fulano existiu? Existiu. Quem me conhece, né, muito na intimidade, acaba até entendendo alguns personagens. Então é uma obra muito bonita, porque traz verdade, traz reflexões e traz essa importância da gente se ver como ser humano, da gente dar luz para o que a gente sente e da gente, principalmente, que é o que eu mais falo no livro, dividir quem a gente é com as pessoas que a gente ama. Tu tem formação e conhecimento em marketing de moda, tu atuou por 15 anos no mercado têxtil, né? Tu continua atuando, Fabiana? Se não, foi difícil para ti abandonar, de repente, uma trajetória profissional assim? Porque agora tu está explorando o mercado editorial, né, através dessa obra. Acredito que seja a primeira, né, a primeira de muitos que virão aí pela frente, certamente. Foi difícil? Isso mesmo. Olha, para falar que não foi difícil, a minha mudança de carreira ela se deu no momento em que eu tive que priorizar a minha maternidade, né, por uma questão de saúde da minha filha mais nova. Eu tenho 2 filhas. E foi naquele processo em que eu me vi precisando sair do escritório de uma carreira que eu conquistei, que estava super em andamento. Mas foi interessante, e até uma coisa que é bacana falar, principalmente para várias pessoas, foi do momento em que eu decidi voltar para casa, né? Tipo, virar dona de casa, virar mãe em tempo mais integral. Mas eu fui questionada pelo meu marido na época: o que você vai fazer com você? E aquilo eu falei: oi, como assim? Né? E ao longo desse questionamento dele e do meu processo de autoconhecimento, ficou muito claro para mim que, além de eu ser a Fabiana, a mãe que estaria disposta a cuidar da filha, independente da situação, eu teria que ser a Fabiana mulher, a Fabiana que faria algo que fizesse sentido para ela. E com isso, e foi exatamente nesse momento que eu tive a ideia de escrever sobre Senhora Capa. Eu sabia o nome do livro, o começo do livro e o final do livro, isso em 2019. E eu comecei a estudar. Então eu fui fazer curso de escrita criativa, fui fazer curso de filosofia e autoconhecimento, exatamente para me trazer bagagem e segurança, né, nessa minha mudança de carreira. Falar para você que foi simples, não foi. Porque até as pessoas perguntavam, né? Nossa, mas você trabalhava com moda, agora você vai ser escritora, mas o que você vai escrever? Por que você vai escrever? Você vai viver disso? Eu falei, vou viver disso. Então, hoje em dia, eu foco 100% na minha literatura, nas minhas rodas de conversa. Eu sou uma pessoa que eu faço palestra em escolas, em empresas, em ONGs, então faço um trabalho voluntário muito forte em prol da minha literatura, exatamente com a intenção de levar essas reflexões sobre saúde mental, sobre a sobrecarga feminina, sobre o que é ser mulher, né? Não só nos dias de hoje, mas de toda uma história aí das nossas ancestrais e tudo mais. Então, sim, hoje eu não trabalho mais com moda. Foi uma mudança difícil, mas eu vou dizer que ela foi mais simples porque eu sabia o que eu queria. E porque eu fiz de muito coração toda essa construção do meu livro e do projeto que hoje eu estou vivendo. É verdade. Poxa vida, que bacana, viu? Bacana mesmo, Fabiana. E eu vi aqui que tu tem parceria, né, com as ONGs, né, aliás, tu atua, né, acho talvez junto com eles, né, AC Despertar e Empoderem-se. Dá para falar um pouquinho sobre essas ONGs?
Claro. João, quem tiver a possibilidade, depois quem quiser me seguir no meu Instagram, chama Eu Posso Ser Você, mas quem quiser conhecer meu livro, a gente está aqui falando em voz, mas quem quiser ver fisicamente, meu livro ele pode ser adquirido num saquinho de veludo. Pois Como é. que funciona a história do saquinho de veludo? Logo que eu escrevi o livro, o saquinho tem um porquê, ele existe na história. Então as pessoas que compram um livro recebem um livro no saquinho de veludo vermelho com cheiro de pitanga, que também tem a ver com a história. Eu quis trazer essa experiência. Tem a ver com a tua história? Tem a ver com a história. Uhum. E o mais bacana é que eu falei, eu quero o saquinho. Ah, mas são só para os primeiros livros? Não, eu quero enquanto eu conseguir fazer o saquinho. Então a gente está indo já para 2.000 saquinhos produzidos. E é bacana porque eu consegui essas 2 ONGs, então são mulheres em situação de vulnerabilidade do extremo sul aqui da cidade de São Paulo, perto de Diadema. Uhum. Elas trabalham nas ONGs e aprenderam a costurar através do meu saquinho de veludo. Então, hoje em dia, elas são remuneradas por cada saquinho vendido. Então, o saquinho ele não tem fim lucrativo, ele tem uma ação social envolvida. E a minha vontade, o meu sonho, e eu tenho certeza que em breve eu volto aqui para a gente conversar sobre isso, certamente, é expandir isso cada vez mais, ter mais ONGs. Eu tive o prazer de estar em Gramado ano passado, na Filigram, e fazer palestras em alguns lugares e fazer parcerias. Então eu tenho certeza que em breve, com a produção e com a venda de mais livros, eu vou precisar de ONG espalhada por todo o Brasil. E já tenho aí o meu olhar para o Sul e as minhas fornecedoras que estão só aguardando os pedidos. Que legal! Então é isso. Então, a ONG ela vem abraçando essa história. A Ana, que é a mãe, a personagem principal, ela é costureira, então faz total sentido esse saquinho ser costurado pelas mãos de mulheres brasileiras, enfim, que trazem um pouco dessa essência de quem é essa Ana e de quem é essa senhora capa. Que show, Fabiana, que show mesmo, que bacana. Olha, eu acho que tu fez uma escolha, eu não vou dizer assim que seria a correta, mas, né, tu sabe, né, tu é quem conhece o caminho que tu tomou, mas eu, no meu pensamento, conversando agora contigo, eu acho que tu fez a escolha muito certa, viu, de talvez deixar de lado um pouco a vida empresarial, né, o mercado têxtil. Sim. E te dedicar à literatura, né, à escrita, porque eu vejo que essa tua obra, ela é muito presente na vida de todos nós. Quem não tem, né, uma história por trás disso, de repente ter que abandonar, porque aqui também fala em mudanças, né? A própria personagem, a Ana, deixa a Bahia por São Paulo, uma cidade, né, grande, movimentada. Criança, não entende muita coisa, mas sabe que a família está indo em busca de melhores oportunidades. E aí cresce, vira mãe solteira, né? Torna-se a única provedora da casa, e aí tem que lidar justamente com isso, com todas essas dores, né? Está longe do seu primeiro lar, que é o Nordeste, estar longe, né, talvez de muitas pessoas da família. Quem não vive isso aí, né? Quem já não viveu uma situação como essa, né, Fabiana? Um país de maior migração que a gente tem de norte a sul, né? E não é só a questão da migração, as mudanças do dia a dia, né? Mudança no relacionamento, as perdas, enfim. Então, é um livro que ele traz, né? É interessante, João, porque assim, eu tenho mulheres e homens também, vários leem. Eu me identifiquei, eu consegui enxergar a minha mãe, né? Teve um homem que leu e falou, eu quero proporcionar que a minha filha tenha uma capa diferente, né? Então, para mim, isso vale, que é exatamente esse olhar para menos sobrecarga, para menos cobrança e para olhar mais para o que a gente é, né? Proporcionar às próximas gerações ter um olhar mais ativo para o que elas sentem. Então, eu fico muito feliz. Eu falo que é meu terceiro filho, eu sou aquela mãe coruja no livro. Já tem meninas? As meninas já são crescidas, são grandes, não? Tem 6 e 8 anos. Ah, são jovenzinhas, são pequenas. Elas me ajudam com a produção do saquinho. Elas que espirram o cheirinho de pitanga no saquinho. Então é muito bonito ver isso, né? E eu falo que para elas também foi muito importante, né? A mamãe trabalhava com moda, mas a mamãe pode sim mudar de carreira, a mamãe pode recomeçar, a mamãe pode estudar. Né? São exemplos, né, do dia a dia. E eu acho que é isso que as mulheres que estão nos escutando agora, acho que pode ficar de mensagem, sabe? Certamente. A gente se olhar, a gente cuidar da gente.
Eu não sei se a gente tem tempo, mas tem um Tem. pedacinho do livro. Eu não tinha nem programado em fazer essa leitura, mas é quando eu, finalizando o livro, né, na dedicatória, vou ler uma partinha. Dedico este livro a elas, todas as mulheres de capa, todas que de forma inconsciente e coletiva aceitaram o peso da dor, da responsabilidade e do romantismo criado. Ser uma senhora capa é mais do que histórico, está enraizado em nosso passado. O uso da capa nos permitiu chegar onde estamos. Usar esse manto vermelho não é de todo errado, e muito menos impróprio, mas entendo que algumas mudanças demoram. E desejo a todas as minhas leitoras que soltem a barra de sua capa, a destruam e a reconstruam com o que realmente importa. Sumir com ela, acho improvável. Mas torço para que possamos aos poucos ter a consciência da sua existência e a vontade e a possibilidade de não colocá-la sobre nossos ombros. Que possamos entender que vesti-la com moderação pode nos guiar e nos fazer seguir em frente. Equilíbrio é o que desejo a todas as mulheres, as que reconhecem suas capas e as que encontrarão ao longo do seu caminho. Então é isso. Que legal, Fabiana. Poxa vida, meus parabéns. Oh, legal mesmo, legal mesmo. Isso está no livro ali no final, é isso? Está bem no final, é na parte dedicatória, então dedicatória. Não foi nenhum spoiler. Que bacana. Põe de dedicatória maravilhosa nisso. Olha, é um presentaço, eu já vou dizer assim, é um presentaço para o Dia Internacional da Mulher, para quem quer presentear a pessoa, a mulher da sua vida, do seu coração. Tá aí, eu recomendo isso. Na Amazon, tu tem um site também, né? Tem, o site chama eupossoservocê.com, então a pessoa pode comprar o livro físico direto no meu site. Na Amazon tem a versão online, a versão física vai ser cadastrada em breve, mas no meu site eu mando para todo o Brasil, frete grátis. Tem a opção de comprar sem saquinho, tem a opção de comprar com saquinho. Tá aí, são Eu vou mandar um para você e você vai sentir o cheirinho de pitanga e você vai ver que eu não estou mentindo, porque ele vai com cheirinho de minha pitanga. Querida. Muito obrigado, Fabiana. Com certeza, eu vou ler com muito carinho, viu? Vou ler com muito carinho essa tua obra. Que bacana. São 184 páginas de uma leitura com certeza maravilhosa, que nos faz ver um pouco mais do outro lado da mulher, né? Que às vezes tu pensa assim, algumas... Não vou generalizar, mas geralmente os filhos, principalmente, né, e o marido, os filhos, acabam colocando assim a mulher como tu disse, né, é super-heroína, ela tem que fazer tudo, né, ela tem que ser dona de casa, tem que ser isso, né, e jogam esta capa por cima da pessoa, né, quando na realidade não analisam que ali por trás tem sentimentos, e que muitas vezes a mulher acaba negligenciando esses sentimentos, né, Fabiana? Exato. E o mais importante, João, e eu acho que é o que a gente vive mais, é que a própria mulher deixa essa capa, constrói essa capa, né? E ela só vai permitindo que o outro, que as pessoas que a cercam, seja no trabalho, na vida amorosa, enfim, confirmem, né? Esse poder aí de ser super-heroína, dessa sobrecarga, de precisar dar conta de tudo. Mas o que eu vejo historicamente, até falando de mim, né, do quanto eu preciso me policiar, falando das mulheres que eu avalio, das mulheres que fazem parte do meu dia a dia, de como a gente coloca realmente essa postura, né? Não, pode vir, eu dou conta de tudo. Putz, não tem problema suficiente dentro de casa, às vezes até busca problema fora. Quem nunca fez isso, né? Na intenção, claro, às vezes de ajudar, de participar, mas a mulher não para e olha primeiro para ela, para o que ela está sentindo. Legal, bacana, viu? Já acessei o teu site aqui para dar uma conferida. Legal, viu? Eu recomendo o pessoal aqui, ó. eupossoservocê.com, é isso, né? Isso mesmo. Exatamente com esse olhar, João, da gente mostrar para o outro que um pouquinho da história dele, um pouquinho do outro também pode estar dentro da gente, né? Esse olhar empático. Então, Eu Posso Ser Você foi criado exatamente por isso. O meu Instagram também é Eu Posso Ser Você. Às vezes as pessoas me procuram como Fabiana CO, tudo, mas é Eu Posso Ser Você, para já trazer essa reflexão. Tá aí, tem o Senhora Capa, tem reflexões, compre o seu livro aqui. Tem aqui Home, traz algumas informações, clique no título, tem uma boa leitura, tá aqui, ó, obrigado a Ana, Marisa e Arnaldo,
que vou ser quando crescer, espelho, espelho nosso. Legal, viu? Bacana. Tá no Instagram, então, o ouvinte está perguntando aqui, o nosso ouvinte está interagindo no nosso WhatsApp, perguntou, João, onde é que a gente encontra? E ela está na rede social, está aqui na rede social. Pode repetir a rede social, Fabiana? Claro, Eu Posso Ser Você. Então, no meu Instagram, eu posto fotos, reflexões, eu estou preparando agora o conteúdo para o mês das mulheres. E no próprio Instagram também tem um link de compra, link com algumas matérias, algumas curiosidades. Então, sejam muito bem-vindos ao Eu Posso Ser Você. Vocês vão acompanhar um pouquinho da minha trajetória e um pouquinho sobre a Anne e sobre a Sol nesse universo vermelho de veludo. Perfeito. Fabiana Carvalho de Oliveira, mas assina atualmente como Fabiana CEO, né? É isso, né? É isso, né? Isso mesmo. Fabiana João. CEO, assina agora desta forma, escritora, conversando conosco sobre A Senhora Capa, a sua obra, né, que retrata a sobrecarga feminina, as consequências, muitas vezes, das mulheres de negligenciar os sentimentos, e narra a história de uma filha que enxerga uma capa vermelha nos ombros da mãe. Obrigado, viu, Fabiana? Fico aí muito feliz em poder conversar contigo, viu? Uma delícia conversar com vocês, agradeço à rádio pelo convite, que seja uma semana, eu costumo dizer que todas as datas comemorativas, mas que seja um 8 de março para dar um pontapé para mudanças, para muito amor, para muito respeito para todas as mulheres. Obrigada. Certamente, desejo já a ti no dia 8, agora sexta-feira, a ti e tuas meninas, né? Um feliz Dia Internacional da Mulher, tá? Tá ótimo, João. E espere que daqui uns dias o seu livro chega por aí, tá bom? Muito obrigado, fico muito feliz, viu? Obrigado, Fabiana. Um abraço, querida. Outro, tchau, tchau. Boa noite.